Então vai ser uma lição boa, com a graça de Deus. Vamos ser instruídos, fortalecidos. Vamos chegar ao nosso Rei Jesus com mais detalhes. Vai ser bênção. Amém? Meu Deus, graça então. Nós estamos também transmitindo aí ao vivo, vai estar depois no canal. Essa é a nossa 8ª lição do trimestre. Visão do Messias, servo, sofredor, o Cordeiro. Eu creio que vai acrescentar alguma coisa a mais na sua vida nessa manhã. Erga sua destra ao céu, à sua direita. Pai Santo, louvado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Amém. Pela tua misericórdia e graça renovada sobre nós. Amém. Nós chegamos até aqui nesse lugar de estudo. Amém. Da tua palavra, lugar de adoração do teu nome. Clamamos, Deus, a tua maravilhosa graça sobre nossa mente e coração, para que possamos apreender o entendimento da tua palavra e possamos ser edificados pela fé, a fé genuína da tua Escritura. Nos abençoa, nos habilita todos que ouvirem esse estudo, para que sejamos todos abençoados. Em nome de Jesus, habilita o teu servo para ser canal desobstruído para fluir a tua palavra. Nós clamamos assim, crendo que o Senhor nos ouve e nos abençoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, moçada? Vamos sentar, vamos lá? Vamos começar. Faça aí a introdução para mim, Marcelo, por favor. Muito bem. Parece que o santuário está bastante iluminado. Dá para ver atrás? Mais ou menos, né? Para ficar melhor a projeção, tem que diminuir as luzes do santuário. Diminui um pouquinho mais as luzes aí do santuário. Aí melhora a... Isso, aí. Melhorou? Melhorou. Então agora dá para acompanhar bem, ver as imagens que eu selecionei. Muito bem. Isaías é chamado profeta messiânico. Eu acho que é muito óbvio isso, né, irmão? A maioria de nós sabe que Isaías é chamado profeta messiânico. Todos os profetas receberam visões sobre o futuro rei que havia de vir. Mas, em especial, o profeta Isaías, no seu ministério profético, recebeu muito mais visões sobre o rei que havia de vir. O Messias, né? A palavra Messias, o rei ungido. Então, ele é um profeta messiânico que recebeu visões específicas sobre o rei ungido que viria mais de 100 séculos depois. Isaías é cerca de 660 anos antes de Jesus nascer. Isso é maravilhoso, né? 6 séculos antes, Isaías está recebendo visões sobre Jesus. 6 séculos antes, o Filho de Deus, né? E ele enfatiza, né, na TV, até as falas. O que Jesus iria falar é dado a Isaías. Isso é fantástico também. O servo de Yahvé, o escravo do Senhor. Preste atenção, o primeiro detalhe do estudo dessa manhã que eu quero que você preste atenção. A palavra, já falei várias vezes aqui, né? A palavra servo em português não é a melhor tradução do que está lá no original, nem no hebraico nem no grego. Porque a palavra servo, na nossa visão moderna, é o que o servo? Um ser servidor, um empregado doméstico, um servo serviçal. Não é esse o sentido do original. Amém? Na antiguidade havia escravidão de homens. Escravos. Homens eram donos de outros homens. Incluindo na lei dada por Moisés, havia uma regulamentação. Quando alguém ficasse muito miserável no meio de Israel, podia esse israelense se oferecer como escravo por um período de tempo para outro israelense. Está lá, regulado na lei. Então a escravidão era uma coisa real na antiguidade. A palavra servo, na verdade, é escravo. Amém? E essa palavra é muito pejorativa hoje, muito pesada. Escravidão nos lembra que, particularmente no Brasil, a escravidão dos negros, trazido da África, opressão, né, sofrimento. Então a palavra escravo é muito pesada. Mas a palavra que está no original, tanto no antigo como no novo, é escravo. Então preste atenção que isso também faz importância para você entender por que Jesus é o escravo de Yahvé, o escravo sofredor. Jesus, sendo ele Deus igual ao Pai, se tornou escravo, se rebaixou a isso. Amém? Ou seja,
tira a potência dessa tradução, fica mais ameno. Servo, servo, todo mundo é servo. Mas servo quer dizer escravo. E escravo não tem, assim, ele tem até vontade própria, não pode exercer, né? Escravo não tem liberdade de exercer sua vontade. Escravo é sujeito, é submetido. Amém? Compreenderam? Então, quando digo ali escravo ou servo de Yahvé, ou escravo do Senhor, a conotação de alguém absolutamente debaixo de autoridade e submissão. Todo mundo entendeu? É um tipo também aplicado figuradamente ao povo de Israel e a Ciro, o rei persa. Vamos ver que também Israel é chamado de escravo de Yahvé, escravo do Senhor. E até o rei persa Ciro. Neste caso, antecipando em mais de um século o seu nascimento. Vamos falar de Ciro um pouquinho mais à frente. Tudo como tipos do verdadeiro escravo de Yahvé, que viria como servo sofredor e cordeiro mudo preparado para o sacrifício. Você vai entender, vamos para mim, por favor. O povo tipificado como servo. Você vai ver agora a aplicação da palavra servo ou escravo para o povo de Israel. Pastor, Deus não libertou Israel do Egito? Libertou da servidão natural, né, humana, física, lá no Egito com o faraó. Mas passou então Israel a ser chamado de escravo, no sentido de ser sujeito, submisso ao próprio Deus Yahvé. Eu sei que Deus também nos trata como filhos, mas a palavra servo também se aplica a nós, se aplica ao povo dele, amém? Servo na conotação de escravo. O Senhor conforta o seu povo, chamando-o de eleito e servo. Isaías 48. Lhes garantir um futuro vitorioso. São chamados, esse termo aparece na sua Bíblia, vermezinho de Jacó, fracos e pequenos, mas auxiliados por Deus Todo-Poderoso. Essa expressão vermezinho de Jacó é para mostrar como nós somos pequenos e frágeis diante do Deus que criou todas as coisas. Se você observar, são mais de 8 bilhões de seres humanos agora vivos ao mesmo tempo, chegamos a 8 bilhões. Um monte de formiguinha, né? Um monte de seres pequenininhos. Deus vai lá de cima do seu trono e é um monte de formiguinha andando para lá, para cá, correndo. Cadê um formigueiro? De cima. Aquela agitação, assim é o povo na terra. Então, vamos ler o texto, para que não fique nas minhas palavras. Isaías 41, eu destaquei só o verso 9, verso 8, 9 e 14, para escolher todos os textos, você lê em casa, tá bom? Só o que é mais importante. Vamos lá? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, meu escravo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Verso 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Não só chama de vermezinho, como chama de povozinho. Esse diminutivo aí é proposital, para enquadrar o homem na sua posição diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje a humanidade está faltando muito essa perspectiva. Deus para muitos é colega. Deus nunca será colega nosso, apesar de ter chamado Abraão de meu amigo, porque Abraão foi submisso no mais extremo possível. Lembre-se que até o filho dele ia sacrificar. Quando Deus chamar um homem de amigo, é porque houve uma intimidade maior. Amém? Mas hoje as pessoas relativizam essa distância com Deus. Todo mundo acha que tem Deus consigo. Não é? Mesmo o ímpio anda com Deus. Deus não anda com ele, mas ele anda com Deus. Então Deus agora coloca aqui nas palavras do profeta a verdadeira perspectiva. Eu sou Deus Todo-Poderoso que enche todo o universo. Vocês são, ó, vermezinho de Jacó. Entendeu? Coloca a sua aí. Você é pequeno, você é independente, é fraco.
Esse sentido da expressão, povozinho de Jacó. Mas ainda assim, sendo vocês desse tamanho pequenininho, e eu sei disso, eu ajudo vocês. É o que Deus está dizendo aqui. Eu, poderoso, todo-poderoso Deus, ajudo vocês. Amém? Isso tira a nossa arrogância. Isso tira a nossa falsa sensação de independer de Deus. Nós dependemos de Deus. Amém? Todo mundo sacou aqui qual é o porquê dessa expressão tão pejorativa, até diminutiva? Avança para mim mais um, vamos lá. Então, eu mostrei a vocês ali, hoje o tema da lição é o servo sofredor. Mas antes de chegar em Jesus, Israel também é chamado meu servo, meu escravo. Na sequência, numa antecipação extraordinária, num tempo em que ainda viria despontar o Império Babilônico em toda a sua força e esplendor, o Senhor Deus da história prediz o surgimento de outro povo forte, que suplantaria a Babilônia e lhe sucederia como potência mundial, os Medo-Persas. Aqui o que há de destaque é esse controle absoluto que Deus tem da história humana. Percebam que o livro de Isaías é muito fantástico. O que é muito fantástico no livro de Isaías? É chamado às vezes de livro apocalíptico. Por quê? Porque revela o futuro. Isaías está vivendo 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, mais de 600 anos. Isaías está vivendo, pelo menos, uns 400 e poucos anos antes do Império Grego, quase 500 anos do Império Romano. E Deus já tem o controle de todos os povos que iam surgir, e os impérios que iam surgir. Estão compreendendo? Vai ainda aqui no tempo de Isaías despontar o poder da Babilônia. Mas Deus já antevê a Isaías quem sucederá a Babilônia? Os Medo-Persas. Está no livro de Isaías. O outro reino nem ainda chegou ao seu apogeu e já está condenado. O rei Babilônia já estava condenado a passar o bastão para outro povo. Vamos entender? Esse é o controle absoluto da história humana. E é maravilhoso Deus falar antes. Você lê o contexto todo aqui, Deus fala assim: eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Deus anuncia que ainda não aconteceu. Maravilhoso. Controle total da história. Amém? Pode compreender? Isso que é maravilhoso. Isaías está vivendo séculos antes desses eventos que Deus diz que vai fazer. Para nós já é passado, já aconteceu. Mas para Isaías era futuro. Futuro bem distante, séculos depois. Amém? Todo mundo entendeu? Está aqui, dentro desse contexto, o livro de Isaías, capítulo 41, está falando do Império Medo-Persa. E o mais fantástico do que Deus antecipar o futuro, Deus antecipar uma pessoa pelo nome. Deus entregou o nome de um rei antes de ele nascer, mais de 100 anos antes. Deus entregou como o seu nome desse rei. Amém? Diga, pastor. Isso fica bem claro aí na imagem, né, no sonho de Nabucodonosor, quando Daniel interpreta a imagem da estátua, as etapas. Exatamente. A estátua de Daniel é uma antecipação da história humana. Exato. Com todos os impérios, né? Desde o babilônico, medo-persa, grego e romano. Uma pedra que desce cortada sem mão. E ainda veio o reino de Cristo, que é a pedra que vai esmagar todos os reinos humanos e vai se estender sobre toda a terra. Deus já tem comando da história toda. Mas é raro, e é maravilhoso isso, o poder preditivo de Deus de prever as coisas, de chamar uma pessoa pelo nome antes que ela nascesse. E Deus fez isso. Israel já tinha recebido pelo nome o futuro rei do Medo-Persa, que não tinha nem sequer sido concebido. Mais de 100 anos antes. Vamos ler o texto? Vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos lá? Leia comigo. Do norte suscita um. Olha só a terminologia. De onde vem esse um? Do norte. Do norte. Do norte de Israel. Tá certo? E ele vem a um desde o nascimento do sol. E ele invocará o meu nome. Pisará. Magistrados, quer dizer, dignidade está em governo, como lodo, e como oleiro pisa o barro. Então esse que ainda viria
ele suplantaria magistrados, ou seja, governantes. É um conquistador. Verso 28 do capítulo 44, vamos lá? Que tipo de? Ciro. Aí Deus cita o nome do cara, vai ter que nascer. Que tipo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também que Jerusalém será edificado e no templo será fundado. Ponto para você pensar aqui. Quando Isaías diz essas palavras que Deus revelou, o templo estava destruído? Não. Jerusalém ia ser destruída? Está tudo inteirinho, irmãos. Mas já está predito que Jerusalém vai ser destruída. Já está predito que o templo vai ser destruído, o templo de Salomão. E também já está predito que vai ser reedificado. Amém? Quantos estão compreendendo? Amém. Vou falar agora outra palavra, vou dar os pensamentos. Tem crítico da Bíblia que acha que isso é mentira, a redação desse texto. Eles acham que ele não profetizou nada com antecedência. Algum escritor, depois de ver os eventos históricos, escreveu retroativamente. Olha a ideia dos caras. É descrer de Deus muito, né? É mais fácil dizer que não tem milagre nenhum aqui, e pelo contrário, algum redator posterior aos fatos escreveu como se fosse 400 anos antes, 500 anos antes. É assim que os críticos da Bíblia procedem. Mas o que estava lá, o rolo estava em hebraico lá, 100 anos antes de se nascer. Quantos entenderam? Amém? Os rolos do Mar Morto, né? Que foram encontrados, é bem antigo. Bem antigo, muito antigo. E vai corroborar com aquilo que Isaías falou. O problema é a incredulidade humana. Não é? Só isso. Diga agora. E pastor, interessante, né? O pastor me faz lembrar aí que Ciro não foi o único assim privilegiado de ser chamado antes. Josias também foi chamado antes, né? Pelo nome, né? Pelo nome, Josias. Então, são poucos os personagens que eu falo assim, vai nascer no futuro, o nome dele é tal. É o rei Josias, mais de 2 séculos antes. Josias também foi antecipado. Boa lembrança. E Ciro, sendo um medo-perso, sendo o povo de Israel, isso é interessante, né? Porque é um gentio. Quem não é judeu é gentio. É um rei gentio e foi chamado por Deus no tempo e na hora certa, no século certo, pelo nome, profetizado pelo nome. Isso aqui é muito fantástico, irmãos. Quem quiser depois pesquisar a história, né? Dá para pesquisar a história. Ciro, na verdade, ele nunca se converteu ao Deus de Israel. Amém? Ciro foi um rei de abertura, foi um rei de tolerância com todas as religiões, foi o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Amém? O vai para o cativeiro, fica 70 anos lá, e o decreto de Ciro é o começo da volta do povo. Tudo programado por Deus, séculos antes, e revelado a Isaías que escreveu. O real predestinado, como Deus tem seus processos de predestinação, com um propósito, não é? Diz aqui, se ele é meu pastor, você vai pensar, o pastor do ponto de vista evangélico é um servo. Pastor é aplicado a alguém que governa o povo. Essa palavra aqui não tem conotação religiosa, mas tem conotação de governança. Conduzir o povo. Amém? Vamos ler o resto. Você já entendeu que Deus faz? Deus é Deus, que Deus Ele conduz a história humana, Ele antecipa o que Ele quiser, e ponto. Crê que crê. Não quer crer? Problema, porque Deus já está determinado o nosso futuro. Sabe o que está no nosso futuro? O livro de Apocalipse, está tudo escritinho aí. Glória a Deus. Tudo certinho, escritinho. O roteiro já está escrito. Deus está tratando com os personagens. Com as personalidades aqui. Mas o roteiro já tem até o final feliz, não tem? Amém. E eles reinaram pelo século dos séculos, amém. Está lá. A Bíblia, o roteiro está pronto. Amém? Esse é o poder preditivo de Deus. Isaías 45, vamos lá? Assim diz o Senhor, a seu ungido,
a Ciro, novamente citado séculos antes, a quem toma pela mão direita, para o que? Qual é o propósito de Ciro nascer? Abater as nações entre a sua face. Ele vai destronar o rei da Babilônia. Amém? E para descingir, tirar o cingir, cingir é se vestir, os lombos dos reis, despojar reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, Ciro. Ciro foi chamado pelo nome por causa de Israel, que estava na prisão lá durante 70 anos. E te pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Está bem? Está claro aqui? Você pesquisando, você vai entender que Ciro não tinha noção de que era predestinado por Deus para aquilo. Ciro não era crente, não cria no Deus Jeová e Yahvé. Mas Deus já tinha ele uma peça de manobra, o seu tabuleiro, para fazer o seu propósito acontecer, para libertar o seu povo lá na frente. Todo mundo entendeu? Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso demais. O livro de Isaías tem que ser degustado, irmãos, com esse entendimento, como Deus antecipa tudo para Isaías. Isaías, Daniel e o livro de Apocalipse são livros de predição do futuro. Amém? Especialmente. Os outros profetas também são maravilhosos. Mas os outros profetas, digamos assim, as visões são mais curtas, mais voltadas para o povo de Israel, para poucos séculos depois. Isaías já mexe com nações, mexe com vários povos. Deus revela de coisas maiores. Amém? Compreenderam? E Isaías é um livro tão especial. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer pergunta? Todo mundo entendeu? Glória a Deus, amado. Tive que passar por esses aspectos para a gente falar do servo, que é o servo dos servos. Amém? Se Israel é chamado na Bíblia de escravo de Yahvé, servo de Yahvé, se o próprio Ciro serve de um escravo de Yahvé, porque Deus domina sobre os homens, agora o próprio Isaías usa o termo servo escravo para o rei Messias. O rei Messias que havia de vir também é escravo de Yahvé. Escravo não no sentido pejorativo que você está aí na sua mente, mas escravo no sentido de ser absolutamente que? Submisso, submetido ao extremo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E Jesus provou isso. Jesus provou desde o tempo do seu nascimento até a sua morte, obediência, obediência e obediência. Amém? Então vamos lá, vamos devagar. A fantástica predição específica às ações daquele que viria trazer a graça salvadora aos perdidos. Até o que Jesus faria, Isaías recebeu antes. O que Jesus faria, Isaías recebeu antes. As movimentações do Cristo, Isaías recebeu antes. O texto diz assim: é descrito o serviço misericordioso do servo, escravo, que faria submissa e completamente a vontade de Deus em favor dos semi-mortos. Essa expressão semi-mortos, eu que acrescentei, pastor. Entendeu, semi-mortos? Os desgraçados. Pesado isso, né? Ser morto é morto-vivo. Pessoas que estão vivas na carne, mas espiritualmente mortas. Pessoas que estão sem esperança. Pessoas que estão só sobrevivendo pela misericórdia. Amém? A expressão semi-morta entre colchetes aí, colchetes não, aspas, para dar ênfase que é uma frase inventada, tá bom? Os semi-mortos é citado lá em 42:3, vamos ler aqui embaixo, tá bom? Cumprir-se cabalmente a pessoa de Jesus. Agora vamos lá. Isaías está falando daquele que havia de vir. Jesus não é uma realidade do povo de Israel. Amém? Vamos ler juntos ali, Isaías 42:1 até o verso 7. Está bem grandão para todo mundo acompanhando. Vamos lá? Eis aqui o meu servo, meu escravo, a quem sustenho, o meu escolhido,
em quem a minha alma se compraz. Quem está falando da primeira pessoa é o próprio Deus, através do profeta. Deus Pai. Pus sobre ele o meu Espírito. Está certo isso, né, Jesus? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder? Pus sobre ele o meu Espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Olha aí a missão do Messias. Não é só para Israel, é para toda a humanidade. Verso 2, vamos lá. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. No sentido de escandalizar. Jesus, na verdade, pregava, mas ele não fazia panfletagem atacando os outros. Às vezes na cura, né, não fala para ninguém. Né? Às vezes era até oculto, né, nas suas obras ali, impedir que o povo falasse que ele era o Cristo. E não é, ele não vai chegar fazendo alarde, ele vai pregar. Amém? Levando em consideração que naquela época não havia microfone amplificado. Nem internet. Né? Na internet é outra transmissão. Mas para ouvir, como é que você ouviu o discurso naquela época? Hã? Primeiro que tinha algum lugar tinha uma ótima acústica. Ele se colocava assim. Tem lugar que tem uma ótima acústica. Estivemos lá na Paraíba, por exemplo, como é que é o nome daquele lugar? Tem aquelas rochas todas lá. Aquele círculo de rocha. Lá no Porão. Porão? Porão. Estive lá na Paraíba, lá no lugar, e fizeram uma espécie de dique, né, de represa, só de pedras. E essa represa foi esvaziada, ficou aquela construção circular, com paredes de pedra para qualquer lado. E ali colocaram até um púlpito de pedra, né? A acústica daquele lugar é maravilhosa. Qualquer pessoa que falar ali precisa de microfone, não sabe nada. Todo mundo que sentar dentro daquele círculo ali vai ouvir bem. A sua igreja evangelizou naquele lugar. Já tem lá, trabalhar agora, Deus. A gente fez um teste lá, não foi, pastor? Vocês entendam que naquela época não tinha microfone amplificado, era tudo no gogó. A gente fez um teste. Ei, pastor, eu também já estive num lugar, né, assim, com a Márcia, né, que aí nós deixamos o pessoal todo na casa e fomos, né, de Não pode nem conversar com coisa escondida que o pessoal ouve, né? Eu e a Márcia, nós estávamos a mais de 1 quilômetro de distância dessa casa, aí eu ouvi a voz deles. Pois é. Se não tiver um destaque, depende de posição, de vento, uma série de fatores, tem lugar onde a voz é amplificada naturalmente. Márcia ainda falou assim, caramba, olha como eles falam alto. Quantos quilômetros de distância está ouvindo aí lá na casa, vai começando? Não tem segredo nesse lugar, né? Tem que sussurrar no ouvido, senão vai longe. Aqui está dizendo que Jesus não vai pregar em voz alta. Quer dizer que não vai gritar, não é escandaloso. Amém? Verso 3. Agora, essa palavra aqui que é maravilhosa, vai ser citada no Novo Testamento. Vamos ler aqui o verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Essa palavra aqui é maravilhosa. Essa é a misericórdia do Rei Messias. Amém? Não esmagará a cana quebrada. É uma metáfora para um ser humano destruído. Para o povo de Israel e para cada indivíduo. Uma cana já trilhada, em outras traduções, já viu como é que faz ali no garapa de cana? Pau de cana? Passa aquele bastão, né, de cana, várias vezes no moedor. O que sobra no final? Não. Bagaço. Aplica essa metáfora para os seres humanos. Tem pessoas que estão no bagaço. As coisas são ruídas, estão destruídas, sobrou quase nada. Mas Jesus não vai esmagar mais aquilo que já está esmagado. Não vai destruir quem já está destruído. E é misericórdia. E também não vai apagar a torcida que fumega. A torcida que fumega aí não é o time que você está pensando, não. Esse é o time de futebol, não. É a torcida de time. Torcida aí é o pavio feito de cordas trançadas. Ela fica torcida. Imagina um pavio que já está quase apagando. Jesus não é aquele que chega, né? Pega aquele dedão assim e termina de apagar. Pelo contrário, ele mantém a torcida viva ali ainda. A esperança para quem já está quase morrendo.
A metáfora aqui é essa. Ele trará esperança para quem está destruído, esmagado por uma cana e quase apagado a sua centelha de vida. Amém? Essa é a metáfora linda desse verso 3. Verso 4, o Senhor Jesus, vamos lá? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então nós aqui, não é? No Brasil, estudando a doutrina do Messias. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança. Olha aí o mediador. O único mediador entre Deus e os homens, com o povo, e luz para os gentios. Agora olha o que vai fazer mais o Messias: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trânsito. Ele é um libertador. E aqui, mais uma vez, figura de linguagem. Jesus não tirou ninguém literalmente de prisão, quando ele tira da prisão espiritual. Amém? Então a ideia é de um libertador. Ele é misericordioso, não destrói quem já está destruído, e ele é libertador. E abre os olhos literalmente do cego, mas abre também os olhos do cego na alma. Não só literalmente, mas a cegueira espiritual. A pessoa enxerga a árvore de Deus, ele ilumina com o seu espírito a nossa mente. Amém? Todo mundo pegou? Pastor, você para tirarei, tá certo? Oi? Para tirarei, tá certo? Aonde está para tirar? Tirarem. Tirarem da prisão. Ele vai tirar da prisão. Uma figura lindíssima. Uma vez preguei em cima do salmo, em cima disso. Metáfora, né, irmão? As metáforas espirituais. Uma pessoa oprimida pelo diabo, o que ela está? Está em prisão. Não tem nada aprendendo ela fisicamente. Mas a mente dela, ela está dentro de uma célula, no escuro, escondidinha lá, agachada, tudo oprimido. O Senhor é aquele que abre os ferrolhos, pá, mete o pé na porta, vai lá, tira a pessoa da prisão e traz para a luz. A metáfora é essa. Amém? Ele é um libertador que tira das prisões. Avança para mim, vamos lá. Todo mundo entendeu até aqui? Está tranquilo, né? Em primeira pessoa, o servo revelado é Jesus, falando de si mesmo, sua origem misteriosa, sua encarnação e missão perante Israel e os gentios. É denominado como Israel, pois assume identificação com o povo judeu. Antecipa então a obra do Filho de Deus, Jesus, em sua primeira vinda e na sua segunda, sua exaltação perante os povos. Presta atenção agora, presta bastante atenção. Na linguagem profética, o Messias também é Israel. Como é isso? Israel não é um povo, mas Israel também é Jesus, Jesus também é Israel? É. Assim como Jesus também é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. É uma identificação com o seu povo. Em primeiro lugar, Jesus é o que, irmão? Judeu. Ou não é judeu? Nascido em Belém, na Judéia, Eufrates. É judeu, filho de judeu. Jesus é judeu. Ou Jesus tem outra nacionalidade? Ele é absolutamente judeu, de judeus, da tribo de Judá. Amém? Basicamente, é o Messias judeu. Nós somos os gentios, nós somos os enxertados. Graças a Deus, eu já tinha antecipado para Isaías que também nós seguiríamos o Messias. Também aguardaríamos na sua doutrina. Amém? Também está aqui evocando toda a igreja gentia. Não só o povo de Israel natural, mas também toda a igreja gentia. Vamos lá, vamos ler mais um texto de profecia que já subiu. Vamos lá? Ouvi-me, terra do mar, e vós povos de longe. Terra do mar, povo de longe, do ponto de vista da Terra Santa, são os povos mais afastados. Amém? Tomando a Terra Santa como centro, que são as terras do mar? Tudo que é para longe. Lembrando que nesse tempo aí, o Brasil só tinha índio. Era terra distante, desconhecida, nem descoberta é. É descoberta pelos índios nativos, mas do ponto de vista bíblico, o que era o Brasil?
com a terra no mar, lá longe. Terra afastada pelos mares. A situação de mar aí é ponto. Mar é também uma indicação geográfica, né? Partindo do ponto central de Jerusalém, que é o umbigo da terra, as terras dos mares. Aí você bota todos os mares em redor, o mar Mediterrâneo, mas na frente a gente tinha o Atlântico, Mar Popular, Mar Báltico, Mar Negro, por aí vai, todos os mares em redor, olhando do ponto de vista de Israel, Jerusalém. Amém? Então, você já vê aí um espalhar, né, desse foco, saindo do epicentro para os lugares mais longínquos da terra. Então é para todo mundo. Olha só que interessante. Escutai. O Senhor o quê? Me chamou. Desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Isso é o rei Messias, ainda não nascido na terra. Mas ele diz: o Senhor me chamou. Chamar a existência, chamar a vida nesse mundo. Então, no tempo aprazado por Deus, o Messias, o que aconteceria com ele? Nasceria no mundo. Amém? Ainda que fosse pré-existente como Logos. Estamos falando aqui de nascimento da carne. Amém? E um mistério, né, irmãos? João 1. O Logos, ou o Verbo, se fez carne. Encarnou, nasceu de ventre de uma mulher. Está antecipando o nascimento. Verso 2: fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Interessante essa figura da flecha na aljava. A aljava é aquele saquinho do arqueiro, né? Bota as flechas. Quando ele vai pegar a flecha, pega aqui atrás das costas, assim, normalmente nas costas, né? Ele pendura aquele saco, puxa a flecha para frente, aponta e lança. Então a ideia de que foi mandado com propósito. Amém? Enquanto estava guardado na aljava. O mistério é a revelação do Cristo. Verso 3: e me disse: tu és o meu escravo, és Israel. Olha aqui, identificando o Messias como Israel, por quem ele de ser glorificado, disse o Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, como Israel, e para reunir Israel. Jacó e Israel são sinônimos. Então olha bem, o Messias vem para reunir Israel. Correto? A ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, Yahvé, o Pai, e o meu Deus é a minha força. Aqui há uma declaração do Filho ligado ao Pai. Amém? Verso 6, igreja. Sim, diz ele: pouco é ser meu escravo, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Aqui, ó, tratando primeiro com o povo judeu e depois abrindo o leque, a graça para os gentios. Para seres, agora isso aqui em voz alta, você precisa ser dito com voz alta. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Para seres a minha salvação, até onde? Até as extremidades da terra. Aqui a obra do Messias que não era nem nascido ainda. 6 séculos antes, está tudo determinado. Amém? Reuniu o povo de Israel, alcançar os gentios até as extremidades da terra. Todos os cantos da terra. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né, irmão? São coisas que nós já sabemos. Mas é bom assinalar no texto. E é melhor ainda ver isso como profecia antes declarada sem ter se cumprido ainda. Nós olhamos sempre daqui do século XXI para trás. Mas tem que se colocar no lugar do profeta lá na época dele. Falando de coisas que não podia nem imaginar como iriam se cumprir. Deus tinha tudo programado, tudo encaixou perfeitamente na pessoa e na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Verso 7 até o verso 10. Vamos lá, gente. Não tem muito texto hoje não, daqui a pouco não tem não. Então vamos degustar os textos que tem. Amém? Vamos lá?
Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao escravo, servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas. Isso aqui vai muito além do que a primeira vinda de Jesus. Conseguiram ver ali? Se a primeira vinda de Jesus, nas palavras anteriores do próprio Isaías, ele viria como um libertador que salva o oprimido e tudo mais, agora, além disso tudo, os reis vão adorá-lo. E mais que isso, ele mesmo vai distribuir as herdades do povo. Quando isso vai acontecer, irmãos? No milênio, na segunda vinda de Cristo. Então agora o texto dá um salto para além do nascimento de Jesus há 2000 anos atrás. Então, na perspectiva de Isaías, é 2.600 e tantos anos para frente. Dá um salto milenar para falar do tempo em que Jesus, o Senhor, vai distribuir as heranças entre o povo. Amém? Está falando posse de terra. Herdade aqui é posse de terra. Verso 9, vamos lá. Para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas aparecerem. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Tem a figura natural de um pastor de ovelhas, pega as crias, né, ele aperta e corre para beber, e tem um aspecto espiritual. Quem são mananciais de água na visão bíblica? O que é o manancial de água? O seu interior fluirão rios de água viva, água do Espírito. Amém? Está usando a figura de pastorear ovelhas para falar de um povo que está sem nenhuma necessidade e está descedentado, que tem a água viva, que tem os mananciais de água. Também. Mas aqui já não é mais deserto, porque tem grandes pastos que estão pastoreando. Aqui já é estabelecido já o milênio. Entendeu? Todo mundo compreendeu? Tem a figura natural e tem a espiritual. A espiritual é o povo cheio do Espírito e cheio de provisão. Sustento de tudo, né? De tudo. Terreno. Terreno. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, avança. Salta rápido hoje ligeira. Porque sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente estuda sobre, por exemplo, sobre terremoto, isso é uma coisa muito à parte. Aí tem que gastar bastante tempo. Estudamos na semana passada sobre geada de fogo. É uma coisa, é um tema muito à parte. Tem que gastar tempo. Mas falar que Jesus é Salvador, que Ele é misericordioso, que Ele viria para libertar, isso é lugar comum, todo mundo já sabe. Há 2000 anos que a humanidade está ouvindo esse recado. Aí se torna mais fácil de receber. E está sendo tão ligeiro. Estou chovendo no molhado, você já sabe tudo isso. Talvez não soubesse identificar todos os detalhes da palavra profética. Mas agora nós estamos destrinchando e está vendo aí o Messias nos detalhes proféticos. Amém? Agora eu vou entrar na parte que destaca essa aula de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje o tema da aula é o servo sofredor ou cordeiro. Por que isso? Porque tem duplo aspecto a vida do Messias. Ele vem como cordeiro e depois vem como leão. São dois animais completamente diferentes e com funções diferentes, mas é o mesmo Messias.
Por que olhem ao cordeiro e por que olhem ao leão? A aula de hoje se fixará nele como cordeiro. Vamos ver por que ele é o cordeiro. Na aula da semana que vem vai ser o leão. Entenderam? Primeira vinda, cordeiro para baixo. Segunda vinda, com rei conquistador. Rei conquistador sobre os povos. Então hoje é o cordeiro, domingo que vem é o Messias profetizado como leão. Vamos lá, vamos ter esse contraste das duas lições, tá bom? Então vamos lá, o profeta Isaías é dado na TV com detalhes o sofrimento e martírio do Messias. O servo seria espanto para os poderosos da terra, quando cumprisse a sua missão como cordeiro de Deus sacrificado. O desprezo do Filho de Deus, aquele que deveria ser exaltado, caracteriza a presciência divina quanto à reação violenta dos homens quanto ao Messias, previamente determinada sua agonia, morte como um bandido, entre aspas, sepultamento, túmulo de um rico, e sua vitória sobre a morte, já que veria vivo o resultado do seu sacrifício. No posto da revelação, Deus apresenta seu projeto de resgate por preço do sangue inocente do seu escravo, seu servo, o cordeiro mudo. Amém? Então vamos entrar agora em Isaías 52, verso 13 e 15. Depois vamos entrar em Isaías 53, que fala mais explicitamente o sofrimento programado do Messias. Vamos lá? Lembra comigo esse texto aqui, é bacana também, vamos lá? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Glória a Deus. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Assim causará admiração das nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aqui temos um detalhe técnico. No verso 14, como pasmaram muito à vista dele, entra um texto entre colchetes. Até aqui. Detalhe técnico significa o quê? Não é considerado parte do original de Isaías, apesar de para nós ser tão interessante. E parece escrever, né, o Filho de Deus com mais detalhe, sofrimento, ficar desfigurado. Eu, pastor Amado, procurei, meus irmãos, não exaustivamente, mas procurei vários sites na internet que fazem exegese do texto original. E procurei nas minhas Bíblias comentadas em casa. Nenhuma delas refutou esse texto como não sendo original. Eu não consegui achar nenhuma base de estudo, base criteriosa de cientistas que estudam a Bíblia, para dizer por que esse texto aqui é uma interpolação. De repente ele foi só grifado. Não. Ele foi só colocado. Destacar? Não. A gente destacaria várias coisas da Bíblia quando quiser se destacar, não é isso? Quando se coloca assim, colchete, quer dizer que não aparece em todos os manuscritos. Amém? Mas infelizmente não consegui achar a resposta se esse texto é totalmente espúrio, ou se aparece em partes do manuscrito e outros não. Pesquisei, irmão, pesquisei, e vocês estão livres aí, todo mundo tem internet, tem Google, pode pesquisar à vontade. Eu pesquisei e não consegui achar a resposta, nem nas minhas Bíblias de estudo. Por que esse atendo aqui está entre colchetes? Não consegui achar. Certo? Talvez tenha que pesquisar. Eu não fiz os escritos judeus não messiânicos, que não creem em Jesus. São as críticos. O senhor foi lá na Septuaginta também? Não. Não foi não, né? Então eu vou pesquisar mais profunda A aí. Septuaginta deve dar uma luz para gente. Dá uma pesquisada profunda aí, porque o texto que tem nas nossas Bíblias é assim. É isso mesmo. É a versão de 70 em inglês. 70 lá na época da Alexandre. É. 4 séculos antes de Cristo. Não, os hebreus.
Septuaginta é mais ou menos 4 séculos antes de Os Cristo. judeus traduziram para o grego. Os próprios judeus. Os próprios judeus, 70 anciãos judeus traduziram para o grego. Por isso que isso é interessante. Dá uma É uma olhada. versão bíblica antiga. Seria interessante dar uma olhada, porque não sei, viu? Esse detalhe aqui me escapa por enquanto. Bom, muda alguma coisa para a nossa fé? Nada. Absolutamente nada. Mas se fala que a vista dele, se pular esse colchete aqui, a vista dele causará admiração às nações. De qualquer maneira, o Messias causaria admiração às nações, pela sua aparência. Está desfigurado ou não, ainda tem que procurar mais tempo. Até o texto lá de Paulo, né, diz que era loucura dos gregos. É admiração. Um escândalo, é um escândalo. É rei de Israel. O filho é um escândalo, irmãos. O filho é um escândalo em todos os aspectos. Um rei que vai para a cruz é um escândalo. Exato. Certo? Ele é um escândalo político para Pilatos, Pôncio Pilatos. E para César é um escândalo político. É um que quer se fazer rei no meio do povo dominado. Para os judeus, o escândalo religioso. Para os judeus, um escândalo religioso. Se diz filho de Deus, ele é uma blasfêmia. Ele é um escândalo. Jesus é um escândalo em todos os níveis. Trabalhava no sábado. Por isso chamado de pedra de tropeço, pedra de escândalo. Exatamente. Que as pessoas se tropeçavam nele. Não engolia, não conseguia digerir. Até hoje. Até hoje, né? Graças a Deus nós digerimos. Mas vamos ser para Glória a mim. Deus. Agora vamos para os aspectos do sofrimento do Messias. O aspecto como cordeiro sacrificial substitutivo é ressaltado na profecia de Isaías. Presta atenção. O templo de Isaías, como em boa parte da história bíblica, até a queda do templo, do ano 70 depois de Cristo, havia sacrifício de animais, correto? Correto. E um dos sacrifícios mais comuns era do cordeiro. E na Páscoa se imolava o quê? Um cordeiro, sem mancha, Até 2 anos. sem nenhum defeito. Cada vez que se na Páscoa matava-se o cordeiro, estava profetizando, não é? De maneira não clara para o povo de Israel, que o Messias também ia virar sacrifício, teria que morrer. Para nós, cristãos do século XXI, é mole. Ele é o cordeiro. Mas tenta imaginar a revelação progressiva, conforme já foi revelando aos poucos o povo de Israel. Para eles não tinham como concatenar que aquele homem de 33 anos é o cordeiro prometido, o cordeiro definitivo. Aquele sacrifício daquele homem acaba com o sacrifício de animais. Eles não tinham essa capacidade de concatenar isso tudo. Mas o apóstolo Paulo ligou isso. Ligou a morte de Jesus ao sacrifício pascal. Amém? Está lá em primeira. Cadê o texto? Aqui, 1 Coríntios 5, 7, parte B. Vamos ler aqui comigo, ó. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então Paulo aplica já de maneira absoluta que Jesus é o cordeiro imolado. E é pascal, ou seja, sacrificado na Páscoa, né? Morreu na Páscoa. Amém? Ele associa aquilo que ia fazer com prática de animais à pessoa e à morte do Filho de Deus. Todo mundo entendeu? Mas os judeus não associavam. Quando eles leem Isaías, não associam ao nosso Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías fala isso, ó, faz a comparação. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías profetizou o comportamento do Messias no seu suplício. Se você observar todo o trajeto até a cruz, ele tem um diálogo com Pilatos, mas ele não reclama das suas formas. Ele não pede para ser livrado. Algumas vezes ele deixou quem estava interrogando no vácuo. Tem o Messias? Falava nada. Mudinho. O Filho de Deus era fantástico, né? Era não, é eternamente. Naquele momento ele era fantástico. Interrogavam ele respondia nada.
Ele respondeu em relação a Pilatos diz assim, Só Pilatos. Tu é rei, ele diz, tu ou Então, estabeleceu um diálogo com Pilatos. Mas há outros que o interrogaram e ficou calado. Até o fato Diante de Herodes, por exemplo. Até o fato dele se continuasse falando, né, ele ia convencer Pilatos a não crucificar. Não era hora de pregar. Exato. Quando ele é levado para Herodes, que queria saber como é que ele era, ficou todo empolgadinho, né? Esse foi Jesus milagroso. E não falou nada para ele. Nada. e queria que fizesse. Então devolve lá para Pilatos. Pronto. Era o dia, né? A saída para Herodes era para debochar de Jesus. Jesus não falou nada, ficou calado. Era o dia. Ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Depois devolve a Pilatos. Com Pilatos Jesus falou, com Herodes Jesus não falou nada. Pastor, Deixou no vácuo. em Herodes tem um problema, que ele queria que ele fizesse milagre para Queria circo. Pois é. Ele queria circo. Talvez. Espetáculo. Não é isso não. Me dê uma prova, faça o milagre que está ali. Então, mas era de maneira jocosa, para debochar. Jesus é tão fantástico que Herodes e Pilatos não se falavam. Nesse inteirinho aí, né? Passaram a ser até amigos. Passaram a ser amigos. Duas vírgulas. Terminaram muito bom na história. Isso depois que a gente tem como morreu Herodes, como morreu Pilatos. Terminaram muito bom na história, viu? Os dois governantes que fizeram pique-pongue com o Filho de Deus. Deram muito bom na história. Vamos lá, vamos seguir. Nem todos os rabinos, só um instantinho, deixa eu completar o que eu contei aqui. Nem todos os rabinos, né, de Israel, estudiosos de Israel, compreenderam que o rei Messias prometido seria suficiente. Pergunta, irmãos, olha para o texto. Isaías profetizou. Esse texto está lá na sinagoga judaica. Ou não está? Está lá nas escrituras judaicas. É lido na sinagoga. Está predito então que o Messias vai ser como um cordeiro levado ao matadouro. Qual é a interpretação disso? É tão simples. Não quer dizer que o povo de Israel, os rabinos, eles conseguiram compreender o Messias que morre. Por que não? Principalmente no tempo que Jesus nasceu. Porque Israel está debaixo da opressão de Roma. Que tipo de Messias eles queriam? Libertador. Um rei igual Davi, que pegava a espada e saia matando os inimigos. Davi não era um rei guerreiro. O tipo de rei Messias que eles esperavam era um rei guerreiro, libertador, que causasse uma revolução ali na Judéia e libertasse o jugo romano. Só que a profecia é clara, ele é como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não reage. O Messias não reage diante de seus opressores, não reage. O objetivo era outro, né? Não está profetizando ali, né? Mas quer dizer que todo mundo entendeu isso. Agora sim, né? Então, pode falar. Eu achei interessante ele falar cordeiro, né? Como cordeiro, como cordeiro foi levado a matadura. Como ovelha, ele muda. Que o cordeiro, ele é um bebezinho, é um filhote. E como ovelha, Já é ele maduro. é adulto. E aí, como adulto, Usa as duas figuras. ovelha segue o pastor. No caso aí, em relação a Deus, ele ficou calado, porque era... Podemos ver uma profundidade dessa variante, mas de qualquer maneira a ideia é, tanto o rei como o cordeiro vai acabar onde? No matador, vai morrer. Tá certo? Não é tão claro, vai morrer. O rei Messias estava proclamado para morrer. É bem claro. Bem, pastor, até a história de vida de Jesus, até Deus, né, começar realmente a apresentar ele como Jesus ali do povo, até essa rotina de vida de Jesus dificultou para eles crerem. Dificultou porque Jesus não tinha expressão nenhuma antes do seu ministério. E era um homem comum. Um homem comum, povo, trabalhando no braçal. Trabalho de braçal. Isso tudo também Vocês dificultou. conseguem imaginar Jesus na carpintaria? Tinha uma história de vida ali naquele contexto. Vocês conseguem? De 2000 anos atrás, vocês conseguem imaginar? Tem essa capacidade imaginativa? Eu acho que antes disso tem até ele ter nascido em Nazaré. Já começa ali uma situação pobre. Mas pensa, consegue pensar? É que às vezes falam para a gente ilustrações, né? Vocês são brincados. Eu fui desenhista, eu me converti dentro da Joelma.
desenhando a Bíblia. Eu tive muitas referências de imagens, ilustrações, fotos. A minha mente está tomada de imagens. Mas não quer dizer que você tenha tido o mesmo privilégio que eu. Então, você consegue imaginar o que é uma oficina de carpintaria de 2000 anos atrás? 2000? Os formões, as barretas, tudo talhado ali. Agora que você imaginou ali no cenário? Agora imagina Jesus jovem dentro desse cenário. Com 20 anos, 22, 23, 24, 25. O senhor falou. Trabalhando todos os dias de sol a sol. Lá, se enchendo, como é que se chama a sujeira que sai da madeira? Serragem. Você imagina o que Deus suadão. Sabe? Aquele sol lá forte, que braçal o negócio. Rapaz de 25 anos, 26. Fora de madeira. Fora de madeira, para a oficina. Suado. Totalmente suado. Cheio de serragem colando na perna assim. Consegue imaginar? Esse é o rei de toda a terra. Ninguém conseguiria imaginar. Por isso o povo de Nazaré não conseguiu ver como o rei Messias. Porque viram a vida toda dentro da carpintaria, lá no buraco da carpintaria. O senhor falou sobre o entendimento, né? A gente vê isso nas várias denominações. A falta dessa revelação que nós temos aqui. Glória a Deus que nós vamos pela misericórdia de Deus. Nós temos essa. Né? Por quê? Entendimento. Porque, como eu aprendi, hoje nós vivemos cristianismos no plural. Porque se o cristianismo fosse um solo singular, nós estaríamos com a mesma placa de igreja, no mesmo entendimento, no mesmo segmento. A questão do judaísmo não é diferente, irmão. Já na época de Jesus, já haviam vários judaísmos. A Torá já tinha sido o quê? Mal interpretada. A Torá foi dada a quem? Moisés. Olha o tempo que passou até chegar a Jesus. Então existe. Por que você fala que tem vários judaísmos na época de Jesus? Porque existiam os zelotes, que havia, como o pastor Damásio falou, uma pressa em libertar aquela província, né, toda a terra de Israel, dos romanos. Sim. Eram zelotes, acho que o pessoal que sabe quem são os zelotes, os fariseus, os saduceus. Então isso aí são judaísmos, inclusive os samaritanos. Então quando eles liam certos textos bíblicos, eles tinham suas próprias interpretações. Não é diferente hoje. É o que Jesus fala e critica os fariseus, dizendo que era o que é hipócrita. Porque aquilo que eles tinham para ajudar os seus pais, honrando pai e mãe, eles diziam que era consagrado o quê? A levar para o templo. E os pais pereciam às vezes doentes e eles não tinham, entre aspas, como ajudar. Aí Jesus chamou ele de hipócrita, ou seja, eles interpretavam a lei do jeito deles. Então existia um texto que, por providência de Deus, cegou o povo de Deus naquela época. Exatamente. Por isso que eu falei aqui que os rabinos não enxergam tudo. Exatamente. Porque senão se converteriam a Cristo. Exatamente. Simples assim. É muito interessante, eu estava lendo ontem, é só pegar o gancho aí para a gente voltar para o contexto aqui, tá bom? Eu tenho um livro, um comentário judaico messiânico, de crer em Cristo, e esse livro é meu livro que fica lá disponível para ler de vez em quando. E estava lendo justamente, foi hoje de manhã, não foi nem ontem, foi hoje de manhã. Estava lendo no intervalo lá, um trecho em que o autor convertido a Cristo, o judeu convertido a Cristo, questionava o fato de que os judeus não convertidos não aceitam Jesus ter dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque senão tem que crer em Cristo. Então, como eles não creem no nosso Cristo, que é Jesus, eles criaram a seguinte ideia: nós nos achegamos a Deus através da Torá. Vocês, gentios, se chegam através de Cristo, vendo dois caminhos. Então, na cabeça do judeu não convertido a Cristo, ele não está em problema nenhum, porque ele se chega a Deus através da Torá. Mas o próprio Isaías não falou que a mente dele seria endurecida? E o nosso querido apóstolo Paulo fala sobre isso. Estão endurecidos de entendimento. Mas percebam, dentro disso tudo que o pastor Souza disse, várias correntes de interpretação. E a palavra de Deus diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. É uma tristeza que tenha tantas interpretações diferentes. É uma tristeza, é falta de visão. Porque na verdade só existe uma verdade. A verdade não é relativa. Agora, quando você regar alguma coisa e diz assim, eu tenho a verdade, você parece arrogante. Só você tem a verdade? Todo mundo prega diferente. Quando a gente fala do reino, por exemplo,
A gente não passa para o patinho feio. Desse jeito. Não viramos uma seita. Nós somos a seita. Eu sofrendo em Araruna. Por que somos a seita? Porque a gente enxerga uma coisa e porque a gente passa a visão do que enxerga, como é dissonante do que todo mundo está falando, nós somos os errados. Ou muito certos, né? Nós nem somos errados, somos os muito certos. Vamos voltar para o sofrimento de Jesus? Então, a palavra de Deus diz em Apocalipse 5:6, não li ainda, confirmando que ele é o cordeiro que tinha que ser morto. No Antigo Testamento Isaías profetiza que seria como ovelha, como um cordeiro. Paulo cita que ele é o cordeiro pascal, e o Novo Testamento revela Jesus já glorificado com a referência de cordeiro. Vamos ler aqui Apocalipse 5:6, vamos lá, irmãos? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. É o cordeiro que foi morto. João vê a figura de um animal, mas é Jesus. É só uma figura, né, irmão? E aí nessa figura ele diz assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Tem imagina um cordeiro com 7 olhos? Horroroso, né? Nossa vida. 7 chifres é uma anomalia. 7 olhos é esquisito, cordeiro. Mas ele vai traduzir. O que são esses simbolismos todos? Ele vai traduzir. São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 plenitude divina. 7 chifres, chifre poder, todo poder. 7 chifres, todo poder. Plenitude 7, relacionado ao chifre poder. 7 olhos, toda visão. Onisciência. Amém? Todo poder, 7 chifres. Vê tudo, 7 olhos, onisciência. São os 7 Espíritos de Deus que estão no Cordeiro. Ele tudo vê, ele tem todo o poder. E lhe foi dado para o seu Pai. Todo o poder lhe foi dado. O céu e a terra. Amém? Fechou? Todo mundo? Vamos continuar vendo o sacrifício do Messias. Eu coloquei esse pequeno filmete, ainda está no final. Está caminhando no final. Esse filmetezinho aí de menos de 5 minutos é baseado num filme. Eu não vi o filme, irmãos. As minhas pesquisas procuram alguma coisa para ilustrar. Eu queria ilustrar o sacrifício de Jesus do ponto de vista médico, clínico. Dá para analisar a morte de Jesus do ponto de vista clínico? Dá. Fazer a necropsia de Jesus? Dá. Humanamente, Jesus morreu por quê, irmãos? Asfixiado. Uma parada cardiorrespiratória. Amém? Mas antes de entrar aqui no vídeo, na discussão que esse vídeo traz, é que é baseado num filme, se não me engano, chama Ô Jesus, como é que é o nome desse filme? Eu não vi esse filme. Não sei se é o Desafio do Cristo, eu esqueci agora o nome do filme. Depois procurar lá que vocês vão achar. Tá bom? Mas antes de entrar no filme, provavelmente dito, deixa eu explicar uma coisa para vocês, baseado no que eu já li. A crucificação romana era terrível, principalmente depois de uma sessão de chicotadas. E a chicotada em si já deixava o cara bastante destruído. Então era o pior tipo de juízo que tinha naquela época, que era de sentença cabal, era a crucificação. Só que algumas pessoas conseguiam durar na cruz mais tempo que outras. Jesus, o nosso Senhor, permaneceu na cruz, olhando as referências bíblicas de horário, transposta à linguagem bíblica, 6 horas. Amém? O Senhor foi para a cruz 9 horas da manhã e entregou a alma às 3 horas da tarde, fazendo a tradução dos textos bíblicos. 6 horas. Pessoas conseguiam durar na cruz até dias agonizando. Dias. Comparado a uns que duravam dias, ele só durou 6 horas. Esse aspecto é importante para a gente, por quê? Porque vamos ver texto que diz que Jesus não morreu dos seus ferimentos todos. Jesus morreu porque quis entregar a vida. Esse é um poder que nenhum ser humano tem. Eu vou explicar isso mais adiante, tá bom? Então, no filmetezinho aqui, o repórter vai entrevistar o médico e ele vai explicar como era o sacrifício de Jesus do ponto de vista clínico. Se quiser escurecer um pouquinho mais, fica mais nítido aí. Se puder escurecer um pouquinho mais aí atrás, é essa fileira onde está a irmã Moraciada. Ou a irmã Joana,
Isso, espera só um pouquinho para ficar mais nítido no filme. Eu vou assim de novo, tá bom? Já estou nítido, ficou? Solta aí, Marcelo, presta atenção, é discussão. Está muito baixo, né? Não sei se o laptop está baixo. O laptop está no máximo? Então vamos ter que mexer aqui na projeção, tem um controle que aumenta esse som. Só para entender a graça que vocês estão ouvindo. Está no máximo? Está no máximo. Então o vídeo foi travado baixo mesmo. Ah, que pena. Eu já sei qual é o filme, vou tentar achar depois. Depois vejo o filme em casa, tá bom? Então, irmão, infelizmente está sabotado aí, o som está aparecendo. Avança para mim um pouquinho, Marcelo. Isso. O vídeo não está aparecendo. Vamos lá, Marcelo, só no dentro do vídeo, eu queria que você mostrasse somente as cenas. Você consegue arrastar dentro do vídeo? Vamos ver se consegue arrastar dentro do vídeo. E tem como avançar? Tem, não é? Tem não, então deixa eu falar. Infelizmente, não sei porque o vídeo está tão baixinho assim. É um vídeo muito interessante, tá bom? Não vai dar pra ver não. Infelizmente. Como é que é o nome do filme? Alguém sabe o nome do filme? Em Defesa de Cristo. Esse é o nome do filme. Então depois quem quiser ver, é baseado em fato real, um repórter cético, ele vai investigar a morte de Jesus, e esse médico aí vai dar uma disciplina à morte de Jesus, provando que foi fato, algo verídico, não um mito. Porque sem dar muito spoiler, esse investigador cético achou que Jesus não morreu, ele só desmaiou. E depois reanimou-se e continuou vivendo. Essa é a discussão que infelizmente vocês não vão poder ouvir porque está muito baixo. Interessante, né? O nome do filme é Em Defesa de Cristo. Talvez valha a pena, mas está em fatos reais, em fatos. Vamos terminar a aula de hoje. Pena, vou mostrar para vocês algumas imagens, mostro algumas imagens dos chicoteamentos de Jesus, das ações, mas não rolou, irmão. Eu tento dar uma ilustrada na lição. Como é que funciona, mas não funciona. Vamos lá, para a gente finalizar, vamos ver que o rei se fez escravo por nós. Pulou muito, não, Marcelo? Tem mais um antes. Não, antes desse aí. Volta aí mais um. É interessante. Eu não botei o Isaías 53 aí para te ler, não foi? Nós não lemos Isaías 53, lemos? 53? Lindo, humilhado. Foi esse texto, não sei se tinha outro. Só esses dois versículos, né? Exato. Pedro, não coloquei o texto inteiro. O legal seria depois ler o texto inteiro, cara, tá bom? O texto de 53 de 1 em diante é muito rico em detalhe. O sofrimento do cordeiro, que Deus agradou moendo e por aí vai. É muito interessante como o projeto de Deus era fazer o seu filho, o rei Messias, sofrer para resgatar, ser imputado por Egito e tudo mais. Muito bem. Infelizmente coloquei só a referência, não abri o texto aqui. Vamos terminar a aula de hoje? Esse é um aspecto devocional que eu amo muito. Digo aspecto devocional porque é a hora que nós adoramos o Senhor Jesus. Amém? Quando você compreende isso, você pode amar mais ainda. Que Ele é teu libertador, todo mundo sabe. Que você estava numa cadeia de pecado, Ele rompou a porta da cadeia e te tirou lá de dentro para você viver vida livre, todo mundo sabe. Mas o aspecto mais interessante é a humilhação desse Senhor.
para nos resgatar, ele se humilha de maneira extraordinária, porque sendo ele Deus com o Pai, se torna homem, e sendo ele rei, nascido da linhagem de Davi, se torna escravo. Esse decréscimo da sua dignidade para nos resgatar deve nos trazer um efeito na nossa alma de gratidão extrema, irmãos. Temos que valorizar essa humilhação de Jesus. O fato de ele ter se rebaixado tanto para se equiparar a nós e nos resgatar. Amém? Sendo ele Deus. E é isso que nós vamos ressaltar aqui agora no finalzinho. É muito importante ressaltar a abnegação e entrega total do Filho de Deus, que em sua existência como Logos, junto do Pai, estava exaltado em glória, mas sabia que desceria ao mundo como um homem para ser humilhado. Filipenses 5, 2-8, né, rapidinho? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vírgula, pausa aí para você pensar. Tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo. É uma direção de Paulo aos Filipenses. Cristãos, não só os filipenses, mas todos os cristãos, tenham o mesmo sentimento. O que é ter o mesmo sentimento? É sentir como ele sentia. Amém? Se ele, sendo Deus, foi capaz de se humilhar, por que nós somos arrogantes, altivos, egocêntricos, ególatras? Por aí vai. Compreendeu? A nossa natureza é egocêntrica. Primeiro eu, depois o próximo. Jesus não é assim. Ele tinha um sentimento diferente. Eu sou tudo isso, mas eu me abaixo por causa de vocês. Essa é a comparação que Paulo faz. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também com Jesus. Vamos lá? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual ao Pai. Igualzinho ao Pai, autoridade, poder, essência, 7 chifres, todo poder, 7 olhos, toda onisciência. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavra repetida aqui é humilhou-se, se humilhou. Amém? E ele, antes de morrer, ele tipifica mais uma vez no lava-pés ali, depois da ceia, da última ceia. Tira as suas vestes, fica como um escravo, acocorado, ajoelhado diante do pé sujo de Pedro. Pedro entendeu. Ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma você vai fazer isso para mim. Pedro viu o seu Senhor Todo-Poderoso ajoelhado com a toalhinha aqui lançada na perna, aqui, para secar o pé. Aí Jesus termina de fazer aquele momento e diz: o que eu fiz agora vocês ainda não entendem. Eu não estou entendendo o didatismo do meu gesto. Estou sendo didático, estou ensinando vocês. Eu sou igual ao Pai, em toda a glória e poder, mas eu sou capaz de lavar seu pé sujo. Façam isso uns pelos outros. O que Jesus quer nos ensinar é que a nossa tendência em sermos egocêntricos tem que ser jogada por terra. Porque para servir o próximo tem que se humilhar. Isso, servir é se humilhar, é se colocar à disposição do outro. Eu sou disposto a pegar um copo de água para você, eu sou disposto a te fazer algum serviço, eu sou disposto a abrir mão do meu tempo em prol de você. Amém? E é isso que Jesus quer nos ensinar, e Paulo ressalta aqui nesse texto. A necessidade de termos o mesmo sentimento que serviu a nós para mim. Ninguém obrigou o Filho de Deus a morrer, antes foi por amor dos seus irmãos que ele quis morrer. Eu falei que, tecnicamente, Jesus morreu asfixiado, parado na carga respiratória. Mas isso do ponto de vista clínico. E ele só ficou 6 horas sobre a cruz, sendo ele um homem de 33 anos, acostumado ao trabalho da sala. Então pode dizer a você que Jesus tinha saúde plena.
Então, tecnicamente, Jesus teria que ter durado mais na cruz. Ou não? Ele teria que ter durado mais na cruz. Os próprios outros dois crucificados duraram ou durariam mais na cruz. A morte deles foi antecipada porque estava virando o feriado religioso da Páscoa e não podia ter condenado na cruz. O que fizeram para acelerar a morte dos outros dois? Quebraram-lhe as pernas. E quebrar a perna mata alguém? Mata asfixiado. Na cruz mata. Na cruz mata. Quebrar sua perna não mata ninguém instantaneamente, não. Por que mata o crucificado? Porque o corpo não tem sustentação. Exatamente. Aí é um aspecto técnico que estava ali no vídeo, que eu não só vou poder falar, você não vai poder enxergar agora. Quando a pessoa está naquela posição na cruz, naquela pendência aí, todo o posicionamento dos seus órgãos, dos seus músculos, a dificuldade de respiração é atroz. Cada fada de ar é uma dor. Cada respiração é uma dor. Por isso a pessoa está ali quase morrendo asfixiada já na cruz. Fora a dor que tem os seus ossos traspassados, fora a dor, né, de todo o suplício do flagelo nas costas, tudo sangrando, se esvaindo em sangue. Então presta atenção. Os romanos não eram misericordiosos com o condenado. A crucificação não era para acabar logo com o sofrimento do condenado, era para aumentar o sofrimento. Era sádico o negócio. Então, a pessoa está ali já agonizando, quase não conseguiu respirar. Havia, segundo os historiadores, uma espécie de cavalete na altura mais ou menos da nave, um pouquinho mais alto, que era tipo um banquinho. Isso tem prova arqueológica, né? Então, o supliciado, de vez em quando, ele se sustentava ali naquele banquinho, está preso com os pés e os braços, mas conseguia se sustentar um pouco, dava mais tempo de viver. Só que isso podia ser uma morte agonizante, prolongada por várias e várias horas. Cada vez que conseguia respirar um pouquinho melhor, durava mais um tempo. Estão compreendendo? Então, por que quebrava as pernas? Quebrando as pernas, aí o corpo perdia de tudo. Quando o corpo perdia de tudo, não tinha mais força para subir. Aí, o resto era a gravidade e a parte interna dos órgãos se espremendo ali e asfixiavam comigo. Compreenderam como é que era terrível a agonia da cruz? E a crucificação era para fazer a pessoa ficar humilhada e morrer da pior maneira possível, bem devagarinho e com muito tormento. Não era misericordioso. Misericordioso era passar a espada no pescoço. Um segundo, foi. Cruz não, horas e horas ali, tentando respirar e conseguindo de propósito, assim, mal. Amém? Então Jesus não morreu só porque tinha que morrer asfixiado. Ele morreu, e aí que a palavra de Deus diz, que ele tinha o poder de entregar a sua vida. Isso é fantástico. Eu não tenho esse poder. Cansei de viver, estou cansado, quero ir para o paraíso. Deus, 1h da tarde eu quero ir para o paraíso. Eu quero. Você quer? Você vai poder? Não. Nós não temos esse poder de ter na hora da passagem. Jesus tinha esse poder. Amém? Por isso ele entrega a alma dele em tuas mãos, entrega o Espírito e rendeu a sua vida. É diferente de ter morrido por exaustão, por exemplo. Vamos ler o texto, João 10, 16, 17, para finalizar. Vamos lá, irmão? Ainda tem outras ovelhas, não deixa Cristo. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, que o poder de também voltar a vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a própria vida e também para reaver. A gente tinha poder, a autoridade é poder. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus, ele não morreu porque tinha que morrer. Ele morreu lá na
quê? Ele rendeu. Ele tem autoridade para dar. Tanto para ser preso, como para entregar sua vida no último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele recebeu essa autoridade. João 15, verso 13. Vamos ler comigo? Está meio escuro, está na imagem aqui, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por último, aposta aí para mim. Dificilmente um rei humano morreria pelos seus súditos. Mas o Senhor Jesus assim o fez, e todos nós devemos nos constranger mediante esse ato. Por que eu preciso me constranger? Quem é Damaso? Quem é Souza? Quem é Luciana? Para que o rei morra por você. Não foi qualquer um que morreu. Foi um rei. E Paulo tinha isso muito claro diante dele. O apóstolo Paulo. Eu não mereço que um rei morra no meu lugar. Eu não mereço nem que uma pessoa simples qualquer morra no meu lugar. Eu não mereço que outro tome a minha condenação para si. Além de ele tomar para si, ele é o rei. Ele é o Filho de Deus. Então Paulo se constrange e convoca os cristãos também a terem o mesmo sentimento. 2 Coríntios 14, vamos lá, para finalizar a lição. Pois o amor de Cristo nos constrange, todos nós. Julgando não existe. Para pensar, 2 pontos. O que nós temos que julgar? Um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram junto com esse que morreu por todos. Paulo está falando aqui no contexto de assumir a morte de Jesus. Assumir a morte de Jesus, se unindo a Ele na sua morte. Ele daí vai muito mais profundo do que você possa imaginar. Muitos de nós seguem a Cristo, muitos de nós servem a Cristo, mas muitos de nós ainda não temos a vida totalmente para Cristo. Compreende o que eu estou falando? Quando Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Paulo não vinha uma vez na semana na sinagoga para servir a Cristo. Paulo respirava e vivia Cristo 24 horas por dia. Compreende a diferença? Paulo perdeu completamente a perspectiva de realização humana. Ele não tinha desejos humanos, abriu mão até de ter uma família. Tudo faz por amor daquele que se entregou por mim na cruz. Paulo vivia 24 horas Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer, estou salvo. Se eu viver, eu quero trabalhar para Cristo. Amém? Compreenderam? Então não é um aspecto religioso de ser de Cristo e de vez em quando servir a Cristo. É um aspecto de respirar Cristo, dar a vida por Ele, se unir a Ele no seu sacrifício, na sua morte, fazer tudo por Cristo. Amém? Quantos entenderam? Então vamos ficar de pé, queridos. Terminou a nossa aula de hoje. Oi, minha irmã. Eu queria pedir uma oração pela irmã Cláudia, que a gente pode levantar um palmo agora. Ela é do grupo de intercessores. Ela foi visitar um sobrinho ontem em Magé. Aí ele foi mostrar a casa para ela, foi até o banheiro. Ela escorregou, bateu com a cabeça completamente e desmaiou, ficou desacordada, enfim. Está hospitalizada? Tá, lá no Maranhão, em Caxias, eu vou tentar dar um jeitinho de ir lá, né? Aí pra nós... É irmã em Cristo, né?